Que alegria estarmos juntos aqui, então, para compartilharmos a palavra de Deus para todos que estão nos acompanhando e todos que irão nos acompanhar através do tempo em que aí essa live ficar aí guardada. Estamos todos entubados, né? Você achou que só seria entubado no hospital? Não, agora é todo mundo no YouTube, meu irmão, todo mundo no YouTube. Coloquei aí o link também nas redes sociais, temos alguns amigos também de fora nos acompanhando. Quero mandar um abraço para todos aqui do Distrito Jatiuca, das nossas igrejas, a Igreja do Poço, a Igreja do Prado, a Igreja da Ponta Grossa, a Igreja do Trapiche, a igreja aqui na Ponta da Terra, do Vale do Reginaldo, no Vergel. São nossos bairros aqui que a gente coordena. E mandar um abraço aqui para a minha família lá no Senhor do Bonfim da Bahia. Tenho amigos aqui de Salvador, o Pablo, ex-aluno ali do Colégio Adventista em Castelo Branco. Temos amigos aqui de Camaçari, já vi a irmã Robélia por aqui também. Manda um abraço para todos vocês. E vamos agora pegar a palavra de Deus e vamos ao texto bíblico desta manhã, que está no Evangelho de João, capítulo 14. Abra a sua Bíblia aí, reúna a sua família e vamos à mensagem nessa manhã. João 14, verso 16. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, que teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos, ao decorrer desse tema, nos alimentar poderosamente da tua palavra e possamos então prosseguir a jornada cristã com fé, sabendo que o Senhor está cada vez mais perto e faz morada em nós, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o verso 16 e 17: E eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Amém. Que boa declaração do Senhor Jesus, anunciando a dispensação do Espírito Santo, que começaria logo após então sua subida ao céu. Mas nessa manhã o sermão não vai ser exegético, não vamos mais ao texto, mas vai ser mais no contexto histórico do que essa declaração causou. Então nós vamos para uma história da doutrina do Espírito Santo. No primeiro século, a doutrina do Espírito Santo, ela começa a ser sentida experimentalmente pelos cristãos, pela relação que tinha com Jesus e com o Espírito Santo. Já no segundo século, então, começa a se estudar a canonização dos livros bíblicos. Ou seja, nós vamos até falar um pouquinho coerente com o estudo da lição que estamos estudando durante esses dias da escola sabatina. Começa então a ser canonizado os livros, a ser a escolha dos livros que compõem o cânon bíblico, e então se começa agora a mexer na questão do Espírito Santo. E alguns pais da igreja, como Justine Martyr, vai dar algumas declarações. Então Justine Martyr, ele identifica Jesus como o Espírito Santo. Então veja isso. Depois, Orígenes de Alexandria, ele acreditava que os escritores da Bíblia, eles foram possuídos, e assim eles escreveram a Bíblia, porque foram possuídos pelo o Espírito Santo. Já Atenágoras, considerado como herege e pai da igreja, um dos pioneiros da reforma alegórica de interpretação bíblica, ele cria que os autores bíblicos, eles entravam num tipo de êxtase, e ali o Espírito Santo era que controlava
o fôlego dos autores bíblicos. Depois Agostinho diz que o autor bíblico, o que ele escreve faz parte da memória do autor bíblico, mas sobre a coordenação do Espírito Santo que vai coordenando os seus pensamentos. Aí no final da metade do segundo século, há uma tremenda aceitação da divindade do Espírito Santo. E Clemente de Roma afirmava no início do segundo século que Deus vive, o Senhor Jesus vive e que o Espírito Santo vive. Então já começa a ter ali a divisão dos três. Aí outro teólogo, Paulo de Samosata, diz que o Espírito Santo é a manifestação da graça de um único Deus. Cuidado para não estar dizendo muito amém aí em casa. Então, alguns pensamentos aqui estavam ainda sendo formados sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas vamos adiantar para ver outros pensadores. Tertuliano, ele chamava o Espírito de Deus, e é o primeiro a afirmar que o Espírito Santo tem a mesma substância que o Filho, ou seja, homoousia. Ou seja, já começa a dizer que o Espírito Santo também tem a sua forma. Já tirar da mente o Espírito Santo como uma figura, como um fantasma, sem forma. E aí, Irineu diz que o Espírito Santo é o atributo de Deus. Para ele, o Espírito Santo e Jesus eram as mãos de Deus, ou seja, o Espírito Santo seria uma mão, Jesus seria outra mão, certo? Então uma mão seria o Logos, a palavra, e a outra mão seria o Espírito Santo. Então você vê como tem muitos pensamentos diferentes do que a gente crê hoje. E aí, Ário dizia que Jesus era uma emanação, ou seja, essa palavra emanação quer dizer que ele foi gerado, e o Espírito Santo também é uma emanação do verdadeiro Deus, certo? Ou seja, Jesus seria uma pessoa, mas um ser emanado, gerado, e o Espírito Santo seria uma força, uma energia. E às vezes nós temos pessoas que acreditam nesses pensamentos. Quando eu trabalhava em Parnaíba, lá no Piauí, encontrei com um irmão que estava com esses pensamentos. E eu fui na casa do irmão conversar com ele, porque muitas vezes as pessoas pensam que essa é uma ideia nova, né? E eles não conhecem a história. E isso há muitos anos, lá nos primórdios da história da teologia, Ário já dizia essa história. Então você está sendo um arianista. E ali, ao chegar na casa dele, encontrei uma pessoa, um outro irmão, que já vinha lá de Fortaleza com essas ideias, era que estava alimentando o irmão, né? E o irmão dizia justamente isso: não, Jesus não pode ser Deus porque ele foi gerado. Ou seja, não, eu te perguntei, Jesus foi criado? Ele disse, não foi criado, mas foi gerado, uma emanação. Eu digo, o que é isso, irmão, uma emanação? Ele dizia, não, ele saiu do corpo de Deus em determinado momento, sem Deus assim, nem perceber, nem autorizar, mas foi saindo. Eu disse, é tipo um tumor, né? Que o tumor vai saindo, assim, às vezes vai saindo, e a gente perceber, está lá com alguma coisa assim. E aí foi, de repente, pá, Jesus caiu lá. Aí Jesus foi emanado. Depois o Espírito Santo é uma força. Eu disse, irmão, você está assistindo muito filme. Você está assistindo muito Matrix, assim, que se multiplica as pessoas. Isso é uma viagem. E então muitas pessoas estão repetindo essas viagens, essas ideias que aconteceram no passado e que eram de pessoas que ainda não entendiam o que era a luz da pessoa do Espírito Santo. Mas quero que você sempre lembre o que é aquela declaração de Jesus é importante e como ela vai mudar a história. Aí então,
Atanásio, ele começou a refutar a maneira como apresentar, né, com a maneira como a palavra de Deus era interpretada. Na época, então, tinha esse método que eu falei do outro pensador, que era o chamado tropsis, ou seja, eram os alegoristas. O tropicista, ele dizia que o Espírito Santo era um ser criado, era um espírito que trabalhava para Deus, era superior aos anjos, mas era menor do que Deus. E nós não cremos isso, nós cremos que o Espírito Santo é o mesmo pé de igualdade com Deus, assim como Jesus. Então o Espírito Santo era apenas para eles um espírito ministradores aos anjos, e portanto não era consubstancial com o Pai. Assim o Espírito Santo era heterossubstância com o Pai. E Atanásio, ele refutou a teoria então dos tropsis, colocando a homosia, mostrando que o Espírito Santo é tão divino como o Pai. E aí Gregório Nazianzeno, ele refutou a ideia que o Espírito Santo era uma criatura ou era uma força. Ele dizia que o Espírito Santo era Deus, ou seja, começou a melhorar. Então suas ideias foram confirmadas no Concílio de Constantinopla em 381, ou seja, se ele estava com as ideias certas, estava mostrando biblicamente ali, foi confirmada. Depois foi no Concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo. Então não é porque esses concílios da igreja que existia naquele tempo que foi confirmado que nós estamos seguindo uma doutrina católica, como muitas vezes acusam. Falta estudar o que vem a ser isso, certo? Mas apesar desses concílios decretar isso, não quer dizer que não houve muitas heresias. Tinha, por exemplo, os macedônios e os pneumáticos. Não vá pensar que pneumática é só de pneu. Pneumática é a doutrina que estuda o Espírito Santo. Então, esses grupos aí, eles eram conhecidos como lutadores contra o Espírito Santo. E eles lutavam e diziam assim: não, o Espírito Santo é no máximo um poder, é no máximo um ser criado. E aí, meus queridos, quando chega no terceiro século, entra um negócio terrível, chamado montanismo. O montanismo vem desse homem chamado Montano. E ele via da Frígida, lá na Ásia Menor, e foi uma heresia marcante. Montano, ele tinha duas seguidoras principais, duas mulheres, chamadas de Príscila e Maximila, e elas se consideravam profetisa, elas se diziam profetisa, e elas também diziam que a cidade onde elas moravam era a cidade, a Nova Jerusalém, e que ali ia ocorrer o segundo derramamento do Espírito Santo. Veja só. E elas começaram a falar em línguas. Veja, essa é a primeira vez na história que se começaram a falar em línguas estranhas. E qual era o contexto? No contexto dessa loucura. Veja, Montano, ele se dizia o próprio Espírito Santo. Ele resolveu a questão, disse: não, o Espírito Santo não é uma força, não é um ser, o Espírito Santo sou eu. Olha só o que aconteceu. E Montano, ele começou a pregar essa emanação, que alguns então estão falando aí erradamente. Espero que o irmão lá em Parnaíba já tinha mudado de ideia, já tinha voltado para a igreja. E essas loucuras invadiram e cresceram ali no terceiro século, certo? E às vezes a igreja não respondia essas perguntas, porque eles estavam preocupados com um negócio chamado clausa filioque, porque alguns estavam dizendo assim: não, o Espírito Santo procede do Pai, e outros teólogos diziam: não, o Espírito Santo procede do Filho. E isso foi um racha na igreja católica, né? A igreja ortodoxa não aceitava essa causa filioque, de que o Espírito Santo procedia do Filho, e no início do milênio, do novo milênio, então,
eles se separaram. Então a igreja de Roma, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e a igreja grega ficou, o Espírito Santo procede só do Pai. Avançando mais na história, vamos para o período da Reforma. E no período da Reforma ali, nós encontramos ali Calvino, que dizia que o Espírito Santo é que traz autoridade e inspiração da Bíblia. Ou seja, a autoridade que o Espírito Santo traz às Escrituras é superior à razão humana. Ele dizia ainda que o Espírito Santo traz a certeza em nossa mente ao estudarmos a Bíblia, ou seja, nos convence a palavra de Deus, ela é a verdade, a Bíblia é a verdade. E John Wesley, ele disse também que o Espírito Santo nos leva à santificação. Então ele cria o clube santo, ou seja, o metodismo, a maneira que nós temos que nos ligar ao Espírito Santo, ou seja, tinha conversão, a justificação e agora tem o que? A santificação. Então você, amigo que está ouvindo a palavra de Deus, está aprendendo, nós temos um abraço aqui para o Eduardo, aqui de Maceió, que está aprendendo a palavra de Deus, sempre nos acompanha nas lives, e ele já tomou a decisão pelo batismo, então ele já é um convertido, já é um adventista, agora vai passar pelo ato do batismo, e depois é o que, Eduardo? É a santificação. Então note como essas ideias foram muito importantes, porque tirou o escolasticismo, aquele período em que a igreja se reuniu em grandes catedrais e ficava só ensinando, mas não tinha uma ligação com o Espírito Santo. Então as pessoas queriam ser salvas pelo conhecimento, e isso não salva. É preciso nós termos intimidade, ler a Bíblia de manhã, meditar na palavra de Deus e buscar que Deus nos transforme em uma pessoa melhor. Querido, esse é o grande objetivo do Evangelho, é te transformar numa pessoa melhor. E aí, essas ideias foram importantes, porque muitos dos metodistas foram para o movimento milerita, a qual originou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, por exemplo, conhecia as ideias de John Wesley, certo? Muito bem. Agora, o que é que vai acontecer? No final do século XIX, começa a haver uma ênfase nas experiências de conversão, nas experiências emocionais, sentimentais, e a gente sabe, irmãos, que a diferença do veneno para o remédio é o que? É a dosagem. Então começaram a dar dosagem exagerada nas emoções, o negócio começou a ferver. Então em 1886, na cidade de Topeka, no Kansas, um homem chamado Carlos Parham, ele surgiu com a ideia de que o batismo do Espírito Santo era uma experiência subsequente, era uma experiência diferente. Então tinha a justificação, que ele dizia que era o batismo na água, a santificação tinha que ser o quê? O batismo no Espírito Santo. E aí no dia 1º de janeiro de 1901, Parham e outro homem chamado Agnes Osman, esse Agnes estudava num colégio em Oakland, onde Parham pregou essas ideias e impôs as mãos sobre ele. E o que é que aconteceu com Agnes? Começou a falar em línguas estranhas. Começou também a ter o movimento de glossolalia e pregar. E aí, em 1909, na rua Azusa 312, em Los Angeles, através de um pastor negro chamado W.J. Seymour, ele pregava baseado em Atos 2, e ele dizia que o batismo do Espírito Santo era a terceira experiência do cristão, ou seja, a ideia dele era a justificação, a segunda experiência era a santificação, e precisava passar por uma terceira, que era o batismo do Espírito Santo, ou seja, estava totalmente diferente das ideias de Wesley e até da ideia de Parham quanto ao batismo do Espírito Santo. E aí acontece que, ouvindo a pregação lá na rua Azusa, vocês veem aí até o livro,
mostrando até uma foto daquela igreja, um livro de Frank Beltman. Ouviu a pregação ali um homem chamado W.H. Durham. Ele era pastor batista, ele já era um homem tradicional americano branco, e ele vê uma pregação do Seymour, aquele pastor americano negro, e ele vê nessa Rua Azusa aí, e ele então leva essas ideias para Chicago, e ele prega sobre isso. E Durham dizia que o batismo do Espírito Santo não era a terceira, como ouvi na pregação, mas já era a segunda experiência. E ele então pregou essa mensagem. E ali, 2 jovens ouviram a pregação, chamado Daniel Berg e Jay Vigren. E eles então eram 2 imigrantes que vieram da Suécia e estavam ali nos Estados Unidos para trabalhar. E Daniel, que era batista, começou a frequentar a igreja do Durham, que ouviu a igreja do Seymour lá na Rua Azusa, com essas ideias. E ali, isso era em 1909, certa vez, um irmão teve um sonho e disse para Vigren: olha, vocês devem ouvir o chamado de Deus e devem ir para um lugar para pregar. O nome do lugar é Para. Ele disse: mas onde é esse lugar? Eles pensaram. E eles foram para o mapa, pegaram aquele globo ali, foram pesquisar, e eles acharam um lugar chamado Belém do Pará. E eles foram para lá em 1910. E eles foram então para onde? Para uma igreja batista, que acontecia lá. Mas aconteceu que a igreja batista viu as ideias dele e disse: essas ideias não estão certas, essas ideias estão erradas. E os expulsaram de lá. Mas sabe o que aconteceu? 18 pessoas seguiram. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Olha, irmão da Jatiuca, irmão do Prado, irmãos aí da ponta da terra, se algum dia eu chegar com umas ideias loucas dessa e estiver pregando para vocês e conta a igreja e conta a Bíblia, não me siga não. Não me sigam, certo? Mas acontece, gente, que cada vez que tem alguém com ideias loucas, com ideias buscando diferente, isso aqui é novidade, isso aqui ninguém sabe, as pessoas querem seguir. E cuidado com muita gente estudando aí o tema das profecias, porque quando fala de profecia, o povo adventista se coça, né? O povo se coça e diz: agora que vai sair o decreto de agora, e fica seguindo ideias malucas. Então veja as lives de profecias, veja se a pessoa é um pastor adventista, se tem outros pastores adventistas ali, mas cuidado com essas ideias de canais radicais, de lives radicais, porque as pessoas querem seguir e seguem às vezes a loucura, e ficam, em vez de buscar a Bíblia, buscar teorias de conspirações que não estão na palavra de Deus, é Illuminatis, e é não sei o que mais lá, cultural, e é não sei o que mais lá, é político. Irmão, se concentra na palavra de Deus. Mas 18 pessoas seguiram essas ideias, e daquelas 18 pessoas que seguiram aquelas ideias, eles formaram a primeira igreja Assembleia de Deus lá em Belém do Pará. E hoje se estima que em 2020 se chegaria a 100 milhões de membros. É a maior igreja evangélica do Brasil. Ela tem 35 mil pastores. São 100 mil templos só no Brasil. E aí a gente vê a importância de entender aquele texto bíblico e como ela mudaria as coisas, o porquê aconteceria isso. Mas aí a história continua dizendo que um homem chamado Ellis Frankon, ele também escuta essas ideias lá no dia 25/8/1907. As ideias de quem? De Durham, aquele que ouviu a pregação de Seymour, que era o negro, esse que era branco e tal. Ele também escuta, e ele vai para Buenos Aires e se estabelece ali, mas depois vai para São Paulo. E em 1909 ele prega numa igreja presbiteriana. E o que acontece lá quando ele prega essas ideias? É expulso. Mas o que acontece?
Alguns o seguiram. Irmão, se eu pregar errado, não me siga não, viu? Pode abandonar. Diga, pastor, fica aí com tuas ideias, certo? Seguiram, e aí, desses seguidores veio formar a congregação cristã no Brasil. Na década de 50, eles alcançaram os nordestinos. E ali, quando eu viajava por muitos lugares, lá no Piauí, sempre tinha uma igreja dessa, porque eles alcançaram e invadiram os nordestinos. Então, hoje ela é chamada, era congregação ao Brasil, mas agora é no Brasil, porque já alcançou outros lugares. Mas aí também, uma jovem chamada Anne Semple McPherson, ela vai à China como missionária, e depois ela volta para Los Angeles. E quando ela chega em Los Angeles, o que estava acontecendo? As ideias ali de Durham, ali sendo espalhadas, essa ideia da terceira experiência, do batismo com o Espírito Santo. A novidade era falar em línguas, meu irmão. E aí em 1953, surge a Cruzada Nacional de Evangelização. E ali, ela prega agora uma novidade. Ela prega agora as curas. E dessas novidades, ela funda a igreja quadrangular, com 4 ênfases, né? Jesus salva, Jesus batiza no Espírito, Jesus cura e Jesus voltará. Então esse movimento não se preocupa com o corpo doutrinário, com o que as pessoas devem crer, com o que a palavra de Deus deve dizer. Ele se preocupa com cura. A novidade era cura, e as pessoas queriam o quê? A cura. Então cuidado em você querer um lugar em que tenha poder, que tenha milagre, que tenha cura. Você tem que buscar as doutrinas da palavra de Deus, certo? E daí surge outro movimento. Disso tudo aí surge outro movimento chamado o neopentecostalismo, ou seja, neo de novo. Qual era a outra novidade? Porque os seres humanos querem saber de novidade, né? Querem saber de novidade. Então tenha cuidado com isso. As coisas de Deus são simples. 3 características para a gente entender o que é neopentecostalismo. A primeira é a fluidez de membros, ou seja, eles mudam muito, porque eles vão em busca do quê? Da cura. Então recebe a cura e vão embora, recebe o milagre e vão embora. E muda muito para outra igreja também. Segunda, é o ministério do dar e receber, ou seja, você dá a oferta e você recebe. Ou seja, eu quero a minha oferta, porque eu participei do pacto, eu paguei, cadê a minha bênção? Exige a bênção, clame. Então é esse movimento aí de prosperidade. A terceira característica é liderança autônoma, ou seja, cada igreja tem o seu seguidor, cada igreja tem o seu pastor, certo? Muitas vezes as pessoas ficam perguntando, os irmãos da igreja, nossa, o pastor não vem aqui, o povo quer ver igreja. Irmãos, veja, as igrejas que tem dono, não é essa igreja não. Essa igreja quem é o dono é Jesus. Essa igreja quem é dono é Deus. E nós temos que ver a Deus pela fé. Mas as pessoas contaminadas com essas ideias de pastores com dono, querem sempre ver o pastor, mas você, líder, é o pastor da sua congregação local. E aí o que acontece? Um homem chamado Manuel de Melo fundou esta igreja. E ele era da onde? Ele era da igreja quadrangular. E em 1950, influenciados pelas ideias da igreja O Chile para Cristo, ele forma a igreja O Brasil para Cristo, com a sede em Pompeia, em São Paulo, igrejas grandes, capacidade para 15 mil pessoas. Mas ele tinha outros movimentos políticos, né? Ele começou ali no PMDB, depois ele passou para o PDC, e não se sabe mais, né, que partido está. Então o negócio era a política. Depois, este homem aí, Davi Miranda, ele funda a igreja Deus é Amor, em 1973, e a maioria dos membros, ele buscava o quê? A baixa
pessoa da baixa classe, certo? Pessoa da classe C. Então ele cresce muito nisso aí. Ele faleceu nessa década aqui em 2015, né, aos 79 anos. Aí não se sabe o que é que vai acontecer com as igrejas quando os donos morrem, certo? E aí também temos a famosa igreja fundada por Edir Macedo, que era funcionário da Casa Lotérica. E aí ele era da igreja católica. Ele disse para um amigo que fundou uma igreja para ganhar dinheiro, um amigo disse para ele, só que um amigo desistiu. E ele então pega e assume os negócios. E ali ele tinha outra novidade, que era o quê? O exorcismo. Então o foco doutrinário é o problema que você tem, a raiva que você tem, se você é um adúltero, se você é um alcoólatra, isso não é problema seu, isso é um encosto que você tem. E onde é que você vai tirar o encosto? Só tira lá. Então, era o exorcismo a grande novidade. E aí a igreja cresceu, hoje já tem templos como suntuosos, como o Templo de Salomão, lá em São Paulo. Hoje já tem a TV de transmissão nacional, e tem agências de avião, e é uma igreja poderosíssima aí no Brasil. E teve depois a igreja que saiu dela, que foi a Igreja Mundial do Poder de Deus. Aí já teve até uma briga entre os dois, teve que um endemoniado decidir a briga, né? Teve uma vez que o endemoniado falou para Edir Macedo que o pessoal tinha que sair de lá, que tinha que ir para Deus e Amor. Aí foi uma briga e eles resolveram aí, né? 24% dos membros da Universal depois partiram para a Igreja Mundial do Poder de Deus, e aí teve essa briga e tal, e cada um querendo uma fatia. E inclusive já tem a Igreja Mundial de Deus renovada, já teve outro que saiu, porque assim, quando se divide, a tendência é sempre se dividir. Muito bem, e essa igreja aí? E essa igreja aí? O que é que aconteceu de forma assim, dessas experiências, desses movimentos glossolários? O que é que já aconteceu com essa igreja? Já aconteceu já. Nós temos na história adventista, da igreja adventista, da sua igreja aí, ou da futura sua igreja aí, amado, nós temos alguns eventos. Eu queria destacar aqui. Certa vez Ellen White, ela estava visitando ali os pioneiros. Ele estava conversando sobre o irmão Rhodes. Isso foi em 1849. Então observe que foi depois do desapontamento, a qual eles esperavam a volta de Jesus, movimento milerita, e ali permaneceram estudando a palavra de Deus e descobriram que era o santuário que seria purificado, e surgiu um movimento adventista de pregar que ainda temos que anunciar a volta de Jesus. Não era agora que Jesus viria, mas eles descobriram um plano maravilhoso, o plano do juízo divino, colocado e ensinado desde o tempo do santuário. Mas essa aí é outra história. Veja, o irmão Rhodes, ele se entregou totalmente à pregação do evangelho, e ele tinha muitas propriedades, ele vendeu tudo, entregou para a obra de pregar o evangelho. E quando houve desapontamento, ele ficou triste, ele ficou sem fé, ele ficou sem nada, ele ficou vivendo isolado numa propriedade. E aí estava junto com ele um jovem chamado Ralph. Ele começou a falar em línguas, irmãos. E aí um camarada chamado Chamberlain começou a interpretar e dizia: nós devemos ir buscar o irmão Rhodes. A irmã White, ela sentiu um mal-estar e ficou muito incomodada com aquilo, e ela não foi buscar o irmão Rhodes. Na manhã seguinte, através de um sonho, Deus falou para Ellen White que o sentimento dela estava errado com relação ao irmão Rhodes, que eles deveriam ir à floresta, conversar com ele, reanimá-lo à fé e buscá-lo. E foi isso que ela fez. Então eles foram à floresta, eles conversaram com ele, reanimou a fé. Mas veja, Deus disse que era com relação ao sentimento de ir buscar. Deus não estava provando falar em línguas e a interpretação, porque aqui não é na questão doutrinária, não é na questão de decisão da palavra de Deus. E isso vai acontecer em 1800, aconteceu antes em 1848, que mexe com
a questão sabática. Nós, adventistas, guardamos o sábado pela convicção bíblica, por ser um povo aberto que foi expulso das igrejas ali existentes, porque se fecharam no círculo doutrinário, era que ser uma igreja sempre aberta. E Deus, através de José Bates, trouxe a mensagem para aqueles pioneiros do sábado. E o que aconteceu? Eles aceitaram assim? Não foi assim não. Teve muita relutância, inclusive Ellen White não guardou o sábado por muitas vezes, Tiago White, eles foram relutantes e foram estudando, e a luz foi se abrindo, igual nós estamos estudando aqui, a história da doutrina do Espírito Santo, e qual foi se abrindo, e vemos que muitos se desviaram por um extremismo. A luz foi se abrindo, a verdade foi se abrindo, e aí eles tinham decidido também, não, o sábado deve ser guardado, agora quando? E alguns diziam, não, deve ser do pôr do sol ao outro pôr do sol. E outros diziam, não, deve ser das 6 horas, da sexta-feira, 6 horas, quando o sol se põe, a outras 6 horas. E a gente sabe que os horários, o sol se põe aqui de um jeito, lá no sul do país, já é mais tarde, né? Pois esse jovem, Ralph, começou a falar em línguas. E o Chamberlain lá interpretando, e disse, olha, nós devemos guardar às 6 horas. Então hoje nós estaríamos guardando até às 6 horas, se fôssemos achar que o dom de língua era verdadeiro. Mas ninguém ali obedeceu a isso. Eles continuaram estudando. E Ellen White, ela teve então a confirmação do Senhor e disse, o sábado deve ser guardado do pôr do sol ao outro pôr do sol. Após o quê? Após eles terem estudado, após um estudo apresentado por J.N. Andrews, eles apresentaram o estudo bíblico e viram, olha, é do pôr do sol, Deus veio com confirmação, ou seja, estava totalmente errado a interpretação e aquele dom de línguas. Então a igreja não caiu nessa e ela não anda pregando essa nova experiência com o Espírito Santo. A igreja prega que nós devemos ser convertidos, e o Espírito Santo é que nos leva ao tanque batismal, ou seja, já é o batismo na água e já é o batismo no Espírito Santo. Agora, irmão, a pergunta que fica é, Jesus, ele deixou e falou que nós devemos estar com o Espírito Santo, que estará conosco nos conduzindo à verdade. Qual é a experiência que você quer ter? A de possessão, e você entrar em um transe, em um êxtase, e você se diz assim, não sentir a presença de Deus? Para você o que mais importa é sentir a presença de Deus de uma forma humana, sem se comprometer com os princípios dele? Ou você quer realmente, como Jesus falou, ele vai habitar em vocês? Possessão é o que você quer, que o Espírito Santo te use em determinado momento e depois sai e você começa a fazer com a sua vida o que você quiser? Ou você quer uma presença constante do Espírito Santo fazendo morada no seu coração? Deixa eu contar uma história que aconteceu e eu ouvi lá em Senhor do Bonfim da Bahia, a cidade onde eu nasci. Um abraço para os bonfinenses. Lá na Bahia tem muitos movimentos de Pai de Santo, onde as pessoas recebem os anjos caídos, né? Que chamam de encantos. E ali é um frenesi, um bater de tambor, uma música agitada, as pessoas numa roda, e cada um tem o seu encanto. E tinha uma mulher que tinha lá um encanto, e esse encanto nunca chegava, né? Esse caboclo nunca chegava, e batia tambor, nunca chegava. E aí, quando estavam desistindo, de repente a mulher se manifestou. Tenha medo não. A mulher se manifestou. E aí o Pai do Santo disse, opa, quem foi que chegou aí? Ele disse, não, sou eu e tal. Ele disse, mas nós já estávamos esperando você aqui há tanto tempo, por que demorou tanto? E aí esse relato é contado por uma senhora que estava vendo, que depois foi para a igreja, e na igreja ela contou esse testemunho, eu ouvi, registrei. E ela disse que o encanto disse assim, não, é porque eu estava em determinada igreja evangélica disfarçado de Espírito Santo. Então nessa manhã, querido amigo, você tem que decidir. Você quer a verdade, a palavra de Deus?
Ou você quer multidões? Ou você quer igrejas suntuosas, templos maravilhosos? Você quer multidões? Você pensa que a multidão é que vai estar com a verdade? Não é, porque o Apocalipse diz que multidão significa povos, significa o apoio popular que está apoiando e sustentando a besta, a igreja de vermelho. Então você tem que querer a palavra de Deus, a verdade, a palavra de Deus. Então eu pergunto nessa manhã, querido amigo, que experiência você quer com o Espírito Santo? Qual a experiência que você quer ter na sua vida? Que a tua decisão seja de ter uma experiência íntima com o Senhor. Porque se você tem essa experiência íntima com o Senhor, você continua em comunhão com Ele. Não é porque os templos estão suspensos de receber multidões que você diz assim: não, agora estou de férias da igreja. Ei, irmão, você está de férias da igreja? Você está passando aí as manhãs sabáticas, os momentos de culto em outros lugares? Quando você tem intimidade com o Senhor, você continua sendo fiel a Deus. Sendo fiel a Deus em todas as coisas, não só na questão financeira, mas no seu tempo, dedicando-se também ao Senhor, mantendo a sua intimidade com o Senhor. Você continua louvando o seu nome, você continua sendo um pregador do Evangelho, você continua sendo instrutor bíblico, mesmo à distância. Por quê? Porque o Espírito Santo faz morada em você. Que experiência você quer ter com o Espírito Santo? Ele não quer ter uma experiência de posse, entrar em sua vida em um momento, ele possuir e depois ir embora. Ele não quer que você tenha essa experiência de vir à igreja e aqui se energizar e dizer assim: eu vou ter cheio do poder, e depois cadê esse poder? Uma vida vazia? Não, ele quer que mesmo no seu lar, mesmo na sua casa, você seja a morada do Espírito Santo e que Deus habite em você, no seu coração. Esse é o seu desejo? Levante sua mão em casa, vamos orar. Querido Deus, esse é o meu desejo, que o Senhor faça morada nesse ser pecador, um Deus tão grande que não cabe o universo inteiro, mas o Senhor se fez homem para caber dentro do meu coração. Que o Senhor faça morada, e quando o Senhor entre nesta casa, o Senhor veja a sujeira, que eu não esconda nada de Ti, que eu não coloque nada debaixo do sofá, debaixo do tapete, mas que eu deixe tudo e diga: Senhor, veja como está a minha vida, veja como está a sujeira dentro da minha vida, porque o Senhor vai pegar a sujeira e vai varrer, porque a Tua santidade nos faz ter nojo do pecado. A Tua divindade, o Teu poder maravilhoso e a maneira que o Senhor se revela em três para nos atender: um Deus perdoador, um Filho Salvador e o Espírito Santo que nos convence que precisamos abrir o coração a Ti. Aqui estamos com o nosso coração aberto, Senhor, entra em nossa vida, faz morada e conserta tudo. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu